Palma da mão de macumba. Palma da mão de macumba. Vou mexer, hein? Eu não quero nem saber, hein? Tá todo mundo com a velhinha acesa? Vamos lá, gente, vamos lá, família. Boa tarde, bom dia, boa noite. Hoje eu tô final de tarde aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Essa aqui é a vista que a gente tem aqui de casa, bem na beirinha da lagoa. O pessoal tava pedindo pra gente conversar sobre os ECOs. O que é os ECOs? São a firmeza, uma proteção que nós utilizamos para que possamos nos conectar com a nossa espiritualidade dentro da nossa casa. Não é aconselhável, porque dentro da nossa casa nós temos os nossos sentimentos, a nossa energia, e a partir da hora que a gente traz essa energia da espiritualidade para dentro da nossa casa, ela se enche, você sente, né, que realmente tem algo diferente, tem algo a mais, né? E quando você trata isso dentro da terreira, a sua vida dentro de casa, com o seu cônjuge, com o seu companheiro, sua companheira, ela fica mais leve, ela fica mais gostosa, ela não fica tão, um ar assim, tão exprimido, sabe? Mas a nossa caminhada de culto à ancestralidade, ela é um culto familiar. Então ela se permite, né, a gente cuidar disso em casa, mas desde que a gente tenha algumas preocupações, né? Então, a inicial, antes de tudo, antes de você acender uma vela, antes de você pegar um copo e firmar com bebida para suas entidades, você precisa ter esses elementos, onde a gente começa a falar sobre o ECO salgado. O ECO salgado, ele é feito para barrar energias ruins. Sabe aquela pessoa com olho grande, sabe aquela pessoa que sente inveja de tudo? Ai, que bonito que você comprou, quanto foi? Pá, também quero comprar um para mim. Esse tipo de pessoa, né? Além de pessoas obsidiadas, né? Pessoas que carregam Egum também, que vá na sua casa, esse é um instrumento que ele fica do lado de fora da porta ou no terreno, e é para que não chegue nem dentro da sua casa, né? Porque quando uma pessoa dessa adentrar a sua casa, se o ECO estiver firmado, ela vai se sentir ruim, ela vai se sentir abafada, mas isso você não se preocupe, que não vai ser a energia da sua casa, mas sim a energia que essa pessoa carrega. Então é muito importante que esses elementos eles estejam sempre novos, você esteja sempre renovando isso para que não ocorra deles estarem enfraquecidos e não cumprir realmente o seu papel. Tá? Então ele vai servir para isso, ele vai barrar essa energia, onde a pessoa vai se sentir incomodada, porque o que ela tem vai ficar pro lado de fora, né? E se não ficar pro lado de fora, ela vai ficar o mínimo de tempo possível dentro da sua residência. E é interessante que esse ECO salgado, ele serve para trabalhos dentro da terreira, né? Quando alguém sofre um processo de incorporação, de um Egum, de um Quiumba, a partir da hora que você molha a mão, passa no rosto da pessoa, ela tende a desincorporar momentaneamente, né? E se não desincorporar, senta a espada de São Jorge, porque é frescura dela, tá? E aí você tira o Egum na espada de São Jorge, que vai fazer um efeito bem melhor. Então o que a gente vai precisar? Antes de tudo mesmo, acender a sua vela de proteção. Não faça nada no espiritual sem que você tenha a sua vela de proteção acendida, certo? Nunca esqueça, às vezes a gente esquece que a gente é ser humano, mas aí depois você cai doente, cai com a febre, cai com a dor de garganta, que você não sabe nem de onde que é, mas é por causa disso, certo? Você vai precisar, anota aí, pausa o vídeo, pega um papel e caneta que a gente vai anotar para você não esquecer. Porque se você esquecer, você vai ter que voltar o vídeo lá do início para poder fazer de novo, tá? Então vamos com calma. Apertou aí, vamos lá? Você vai precisar daquele vidro de 500 ml, aquele vidro de palmito,
aquele vidro de pepino em conserva, né, que você não usa mais, até vai fora, sem a tampa, né? E aí o que você vai fazer? Você vai colocar uma pedra de carvão dentro, que ela passe pela boca do vidro, certo? E que ela não fique trancada, porque aquele vidro ele tem uma curvatura, tá? Ele não pode ser maior, que você entre de ponta cabeça, ele se vire e ele fique preso naquela ondulação. Não, ele tem que ser só o tamanho, né, da boca da entrada do vidro. Você vai colocar essa pedra de carvão, tá? Você vai colocar 7 pitadas de sal. Então assim, a gente trabalha sempre no número 7 com referência aos dias da semana de proteção. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. 7 pitadas de sal grosso. E aí você vai pegando esses elementos, você vai mentalizando na sua mente que você tem que fazer o quê? Ativá-los. E para você ativá-los, você vai pegar cada elemento carvão, que ele vai absorver todas as energias, e aí ele vai transmutar e vai gerar energia de proteção. Cada pitada, né, de sal grosso, você também vai fazer a mesma coisa, sempre pedindo para que esses elementos eles façam essa proteção, essa barreira. E aí nós temos 7 colheres de azeite de dendê, né? Você vai pegando a colherzinha e vai virando. 7 pitadas de café, né? Pega um potinho de café, 1, 2, 3. E aí você completa com água. Então nós ficamos com um pote de vidro, com um carvão, com sal grosso, com azeite de dendê, com um café e com a água, né? E aí nós ficamos com 6 elementos para que a gente faça esse ecó, tá? Quando que se tem que trocar esse ecó? Quando o carvão afundar. Quando o carvão afundar é uma das situações que mostra que foi absorvido a energia, né, e ele afundou. Ou quando o pó de café criar bolor, né, criar mofo. Outra situação, quando a água baixar e secar. Outra situação também, tá? Enfim, é muito interessante bater foto dos primeiros que você vai fazer para que você compare com os da próxima semana, porque eles representam muita diferença mesmo, certo? Então, a respeito do ecó salgado que nós temos, como ferramenta de calçamento de casa, né? Quando a gente fala calçamento, a gente quer dizer que a casa está calçada, ela está o que? Segura, né? Então essa é a parte que a gente faz para bloquear. Então daqui a pouco a gente manda uma aula do Ecodoce, que é uma outra ferramenta de calçamento de casa, mas que em vez de bloquear, vai o que? Potencializar energias boas. Então até daqui a pouco a gente se vê na próxima aula.